E dizia ainda: em verdade vos digo que estão aqui presentes alguns que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. A transfiguração. 6 dias depois. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de alvura, tal como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. E lhes apareceram Elias com Moisés, conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque estavam atemorizados. É o Edgar Miano. E uma nuvem desceu, cobrindo-os com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, ouvi-o. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho com eles. Questão sobre Elias. Ao descerem da montanha, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até quando o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação, perguntando-se que significaria ressuscitar dos mortos. E perguntaram-lhe: por que motivo os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Ele respondeu: Elias certamente virá primeiro para restaurar tudo. Mas como está escrito a respeito do Filho do Homem, que deverá sofrer muito e ser desprezado? Eu, porém, vos digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como dele está escrito. O epilético endemoniado. E chegando junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles e os escribas discutindo com eles. E logo que toda a multidão os viu, ficou admirada e correu para saudá-lo. Ele perguntou-lhes: que discutíeis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Quando ele o toma, atira-o pelo chão, e ele espuma, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Ele, porém, respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Levaram-no até ele. O espírito, vendo Jesus, imediatamente agitou com violência o menino, que caindo por terra rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe sucede isso? Desde pequenino, respondeu. Olá, Pietro, boa noite. E muitas vezes o atira ao fogo. E muitas vezes o atira ao fogo ou à água, para fazê-lo morrer. Mas se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Então Jesus lhes disse: se tu podes, tudo é possível àquele que crê.
Imediatamente o pai do menino gritou: Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entres nele. E gritando e agitando com violência saiu. E o menino ficou como se tivesse morto, de modo que muitos diziam que ele morrera. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele se levantou. Ao entrar em casa, perguntaram-lhe seus discípulos a sós: Por que não podemos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie não pode sair a não ser com oração. Segundo anúncio da paixão. Lembrando, gente, que tem uma playlist no canal, tá bom? Desde o dia 1º, todas as lives estão sendo salvas e eu tô lendo a Bíblia completa de Jerusalém, né? Começando pelo Novo Testamento, terminando o Novo, vamos para o Antigo. Tendo partido dali, caminhava através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. E morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. Quem é o maior? Obrigado, Gustavo Emanuel. Obrigado, meu filho. E chegaram, e só dizer que o meu ex-namorado, que terminou comigo dezembro passado, né, mês passado, se chama Gustavo, mas eu continuo amiga dele, e continuo rezando por ele e não tenho raiva dele. Então, o seu tem um nome parecido com ele, Deus abençoe. Quem é o maior? E chegaram a Cafarnaum. Em casa, ele lhes perguntou: Sobre que discutíeis no caminho? Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Então ele sentou, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois, tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: Aquele que receber uma destas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Uso do nome de Jesus. Disse-lhe João: Mestre, vimos alguém que não nos segue, expulsando demônios em teu nome. E o impedimos, porque não nos seguia. Jesus, porém, disse: Não o impeçais, pois não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Caridade para com os discípulos. De fato, quem vos der a beber um copo d'água por sedes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Não, Gustavo, Emanuel, né? Não, era só namorado mesmo, viu? Não era marido, não. Sou solteira, graças a Deus. Não, o nome dele é diferente, é Gustavo Souza Cavalcante, Soares Cavalcante. Mas, enfim, Deus abençoe todos os homens que se chamam Gustavo, amém. A gente tem que amar o próximo, né? E Jesus diz pra gente amar os nossos inimigos e rezar pelos que nos perseguem. O escândalo. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem ao pescoço
que os jumentos movem, e o atirassem ao mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é entrares mutilado para a vida do que tendo as duas mãos ires para a geena, para o fogo inextinguível. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é entrares com um só pé para a vida do que tendo os dois pés seres ateados na geena. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. É melhor entrares com um só olho no reino de Deus do que tendo os dois olhos seres atirados na geena, onde o verme não morre e o fogo não se extingue, pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, como retemperá-lo? Né? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Amém, Gustavo Emanuel, amém. Marcos, capítulo 10. Discussão sobre o divórcio. Partindo dali, ele foi para o território da Judeia e além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram em torno dele. E, como de costume, de novo as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar a mulher? Ele responde: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós este mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto. E ele disse: todo aquele que repudiar a sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Jesus e as crianças. Não, Gustavo Emanuel, as produções da Record eu geralmente não gosto muito, mas eu assisto filmes bíblicos, né, estrangeiros. Traziam-lhes crianças para que as tocassem, mas os discípulos a repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, abraçando-as, abençoou, impondo as mãos sobre ela. O homem rico. Não, sem problemas, Gustavo Emanuel, sem nenhum problemas. Toda noite estamos aqui à noite, 10 horas, 11 horas, meia-noite, fazendo a live da leitura. E se você quiser ler a Bíblia de forma completa, desde o começo, tá na playlist, né? Bíblia de Jerusalém, leitura completa 2025. Tá bom? Ao retornar ao seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom?
Ninguém é bom senão só Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Fitando, Jesus o amou e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Boa noite, Gustavo. O perigo das riquezas. Então Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos: Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus, fitando-os, disse: Aos homens é impossível, mas não para Deus. Mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Recompensa prometida pelo desprendimento. Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: Em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por minha causa e por causa do evangelho, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e terras com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Terceiro anúncio da paixão. Estavam no caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente deles. Estavam assustados e acompanhavam-no com medo. Tomando os 12 novamente consigo, começou a dizer o que estava para lhe acontecer. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele e cuspirão nele. O açoitarão e o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. O pedido dos filhos de Zebedeu. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Ele perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram: Concede-nos na tua glória sentarmo-nos um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que serei batizado? Eles disseram-lhe: Podemos. Jesus replicou-lhes: Do cálice que eu beber, vós bebereis. E com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Os chefes devem servir. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João.
Chamando-os, Jesus lhes disse: Sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O cego à saída de Jericó. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus o Nazareno que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então, Jesus lhes disse: Que queres que te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia no caminho. O ministério de Jesus em Jerusalém. Entrada messiânica em Jerusalém. Ao se aproximarem de Jerusalém, diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está à vossa frente. Entrando nele, encontrareis imediatamente um jumentinho amarrado, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isto? Dizei: O Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta. Foram e acharam um jumentinho amarrado na rua, junto a uma porta, e o soltaram. Alguns dos que ali se encontravam disseram: Por que soltais o jumentinho? Responderam como Jesus havia dito, e eles o deixaram partir. Levaram a Jesus o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e ele o montou. Muitos estenderam as vestes pelo caminho. Outros puseram ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam à frente dele e os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem do nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Entrou no templo em Jerusalém e, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira estéril. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto. Mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: Ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos o ouviam. Os vendedores expulsos do templo. Chegaram a Jerusalém
E entrando no templo, ele começou a expulsar os vendedores e os compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo, e ensinava-lhes dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam como fazê-lo perecer. Eles o temiam, pois toda a multidão estava maravilhada com seu ensinamento. Ao entardecer, ele se dirigiu para fora da cidade. A figueira seca, fé e oração. Passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Jesus respondeu-lhes: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que o que diz se realiza, assim lhe acontecerá. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já o recebeste, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Questão dos judeus sobre a autoridade de Jesus. Só lembrando, gente, que todas as noites eu faço live lendo a Bíblia de forma completa, tá bom? Começamos pelo Novo Testamento e vamos terminar no Antigo. E se você perdeu as outras lives e quer rever começando de Mateus, tem uma playlist, né? Bíblia Completa de Jerusalém 2025. É só seguir as datas. Foram de novo a Jerusalém e enquanto ele circulava no templo, aproximaram-se os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntavam: Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te concedeu esta autoridade para fazê-las? Jesus respondeu: Eu vos proporei uma só questão. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles arrazoavam uns com os outros, dizendo: Se respondermos do céu, ele dirá: Por que então não crestes nele? Mas se respondermos dos homens, temiam a multidão, pois todos pensavam que João era de fato profeta. Diante disso, responderam a Jesus: Não sabemos. Jesus então lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Gente, eu só tô lendo, tá bom? Eu não interpreto, né, nada da Bíblia, tá bom? Mas isso daqui pra mim é Jesus sendo zoeiro. Tipo assim, eu amo esse humor de Jesus. Marcos capítulo 12. Parábolas dos vinhateiros homicidas. Começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, abriu um lagar, construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a alguns vinhateiros e partiu de viagem.
No tempo oportuno, enviou um servo aos vinhateiros para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram e espancaram e mandaram-no de volta sem nada. Enviou-lhes de novo outro servo, mas bateram-lhe na cabeça e o insultaram. Enviou ainda outro, e a esse mataram. Depois mandou outros, bateram uns, mataram os outros. Restava-lhe ainda alguém, o filho amado. Enviou por último, dizendo: eles respeitarão meu filho. Aqueles vinhateiros, porém, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os vinhateiros e dará a vinha a outros. Não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor, e é maravilha aos nossos olhos? Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois perceberam que ele contara a parábola a respeito deles, e deixaram-no, foram embora. O imposto a César. Enviaram-lhe então algum dos fariseus e dos herodianos para enredá-lo com alguma palavra. Vindo eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, pois não considera os homens pelas aparências, mas ensinas de fato o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Ele, porém, conhecendo sua hipocrisia, disse: Por que me pondes à prova? Trazei-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram. E disse: De quem é esta imagem e a inscrição? Responderam-lhe: De César. Então Jesus disse-lhes: O que é de César, dai a César, o que é de Deus, a Deus. E ficaram muito admirados a respeito dele. A ressurreição dos mortos. Então, foram até ele alguns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, e o interrogavam: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver irmão que morra deixando mulher sem filhos, tomará ele a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo tomou-a e morreu sem deixar descendência. E o mesmo sucedeu ao terceiro. E os 7 não deixaram descendência. Depois de todos, também a mulher morreu. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 a tiveram por mulher. Jesus disse-lhes: Não estais errado, desconhecendo tanto as Escrituras como o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos que hão de ressurgir, não leste no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça, como Deus lhes disse:
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Estais muito errados. O primeiro mandamento. Um dos escribas, que ouvira a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O escriba disse-lhe: muito bem, mestre, tens razão de dizer que ele é o único e que não existe outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. O Cristo, Filho e Senhor de Davi. E prosseguiu Jesus ensinando no templo, dizendo: como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. Os escribas julgados por Jesus. E dizia no seu ensinamento: guardai-vos dos escribas que gostam de circular de toga, de ser saudados nas praças públicas, e de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Mas devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas preces. Eles receberão condenação mais severa. O óbolo da viúva. E sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, 1 quadrante. E chamando a si os discípulos, disse-lhes: em verdade eu vos digo que esta viúva que é pobre lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro. Pois todos os outros deram o que lhe sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver.